E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um The Deep Dive. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no mundo da inteligência artificial. Inteligência artificial, famosa IA, é um tema que está em todo lugar, né? Mas muita gente ainda tem dúvidas sobre o que ela realmente é, de onde ela veio, para onde ela está indo. É isso aí. A ideia aqui é a gente fazer um raio-x da IA, desde o comecinho, lá nos anos 50, até os avanços mais recentes. Vamos desmistificar a IA, entender o que é real e o que é ficção científica. Bora lá! A primeira parada dessa viagem no tempo é em 1950, com Alan Turing. Ah, o Alan Turing, um gênio visionário. Ele lançou as bases para tudo que a gente conhece hoje sobre IA. Eu lembro de ter estudado sobre o teste de Turing, mas confesso que não lembro muito bem como funciona. Imagina que você está conversando com alguém online, através de um chat. Você troca mensagens, faz perguntas e a conversa flui naturalmente. Mas, e se te disserem que, na verdade, você não está falando com uma pessoa, mas sim com a máquina? Nossa, que doideira. Como saber se é uma pessoa ou uma máquina do outro lado? Essa é a essência do teste de Turing. Se a máquina consegue te enganar, te fazer acreditar que ela é um humano, então ela pode ser considerada inteligente. É um jeito bem esperto de testar a inteligência de uma máquina. E o Alan Turing, ele teve um final meio trágico, né? A história dele é bem triste. Turing foi perseguido por sua orientação sexual, o que acabou levando a um fim prematuro, um gênio que não teve o reconhecimento que merecia em sua época. Uma pena. Mas, voltando à nossa linha do tempo, a gente chega em 1956, um ano marcante para a IA, não é? Com certeza. Em 1956, rolou uma conferência histórica em Dartmouth, nos Estados Unidos, que reuniu os pioneiros da área, gente como John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon e por aí vai. Que time de peso. E o que rolou de tão importante nessa conferência? Foi lá que o termo inteligência artificial foi cunhado oficialmente. Ali nasceu a IA como um campo de pesquisa. Então, 1956 foi tipo o ano 1 da IA. A partir daí, a IA decolou. Mais ou menos. A história da IA é cheia de altos e baixos. Teve épocas de grande entusiasmo, com muito investimento e avanços promissores, mas também teve períodos de frustração, com pouco progresso e cortes de verba. Que nem uma montanha-russa. E como a gente chama esses períodos de baixa? A gente chama de invernos da IA. Invernos da IA. Que nome curioso. É como se a pesquisa congelasse. É uma boa analogia. Durante os invernos da IA, a pesquisa desacelera, o financiamento diminui e o interesse geral pela área cai. É como se a IA entrasse em hibernação. E por que esses invernos aconteciam? Geralmente, os invernos da IA eram causados por expectativas infladas e promessas não cumpridas. A galera imaginava que a IA ia resolver tudo rapidinho, mas a tecnologia ainda não estava madura o suficiente. Aí vinha a frustração e o investimento caía. Faz sentido. Mas se a gente está aqui hoje falando de IA, é porque ela superou esses invernos, né? Exatamente. A IA teve seus momentos de hibernação, mas sempre renasceu com mais força. E o que impulsionou essa volta por cima? A partir dos anos 90, a gente viu um boom no desenvolvimento de algoritmos de aprendizado de máquina mais sofisticados, além do aumento exponencial na capacidade de processamento dos computadores. Então a IA finalmente tinha as ferramentas e a força bruta para fazer acontecer. Isso aí. E teve um evento específico que marcou essa primavera da IA. Me conta. Qual foi esse marco histórico? Em 1997, o supercomputador Deep Blue, da IBM, derrotou o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov numa série de partidas históricas. Caramba, o computador vencendo um humano num jogo tão complexo como xadrez. Essa vitória do Deep Blue chocou o mundo e reacendeu o interesse pela IA. A galera viu que a IA era capaz de feitos incríveis. E o Deep Blue, ele pensava como um humano, tipo, elaborando estratégias. Na real, não. A Deep Blue usava um método chamado força bruta, analisando milhões de jogadas por segundo e buscando a melhor opção num enorme banco de dados. Mas mesmo assim foi uma baita conquista, né? E essa primavera da IA, ela continua até hoje. Com certeza. E um dos grandes responsáveis por essa fase de ouro da IA é o Deep Learning. Deep Learning. Que nome chique. Mas o que é isso, afinal? Imagine o cérebro humano com bilhões de neurônios interconectados processando informações. O Deep Learning tenta replicar essa estrutura usando redes neurais artificiais. Redes neurais artificiais, tipo um cérebro artificial. É uma boa analogia. Essas redes são compostas por camadas de neurônios artificiais que processam dados e aprendem com eles. E o Deep, no nome, se refere ao grande número de camadas, o que permite um aprendizado mais complexo. Então é como se fosse um cérebro artificial, só que bem mais simples, né? É por aí. E essas redes neurais, elas aprendem sozinhas. Como elas aprendem. Alguém dá aula para elas. Imagina que você quer ensinar uma rede neural a reconhecer fotos de gatos e cachorros. Você mostra várias fotos para ela e a rede vai tentando adivinhar o que é cada bicho. No começo ela erra bastante, mas a cada erro você corrige e mostra mais fotos.
E aí, com o tempo, ela aprende diferença. Exatamente. A rede aprende com os erros e acertos, ajustando seus parâmetros até virar uma esperta em reconhecer padrões. Que legal. Mas, no fundo, é tudo matemática, né? Sim, por trás de toda essa mágica do Deep Learning tem muita matemática e estatística rolando. E onde a gente vê o Deep Learning em ação no dia a dia? Me dá uns exemplos. Quando você usa assistentes virtuais como a Siri ou a Alexa, por exemplo, o Deep Learning está lá, processando sua fala e entendendo o que você quer. Quando a Netflix te recomenda um filme que você provavelmente vai gostar, o Deep Learning está lá também, analisando seus gostos. Caramba! Então o Deep Learning já faz parte das nossas vidas sem a gente perceber. E além desses exemplos do dia a dia, em quais outras áreas a IA está causando impacto? A IA está revolucionando vários setores, da saúde e educação, passando pelas finanças, indústria, agricultura e por aí vai. As possibilidades são infinitas. A IA está dominando o mundo. Mas vamos com calma. Vamos explorar essas áreas com mais detalhes para entender melhor como a IA está mudando tudo. Começando pela saúde, um tema que interessa a todos nós. Como a IA está impactando a medicina? A IA está sendo usada para diagnósticos mais rápidos e precisos, por exemplo. Algoritmos de IA podem analisar imagens médicas, como radiografias e tomografias, e identificar sinais de doenças que às vezes passam despercebidos pelo olho humano. Tipo um supermédico digital. Não é uma boa comparação. Mas é importante lembrar que a IA não substitui o médico, ela serve como uma ferramenta para auxiliar no diagnóstico e na tomada de decisão. Faz sentido. É como ter um segundo par de olhos, só que bem mais potente. E nas finanças, como a IA está sendo aplicada? Os bancos e as instituições financeiras usam a IA para detectar fraudes, analisar o risco de crédito dos clientes e oferecer produtos e serviços personalizados. Então a IA está ajudando a gente a cuidar do nosso dinheiro. Sim, a IA pode ajudar a evitar golpes, identificar investimentos mais adequados ao seu perfil e até mesmo te dar dicas de como economizar. Que maravilha. E na educação, a IA já chegou. A IA tem um potencial enorme para revolucionar a educação. Imagina um mundo onde cada aluno tem um tutor virtual personalizado que se adapta ao seu ritmo, estilo de aprendizagem e necessidades. Seria incrível, mas isso já existe. Já existem algumas iniciativas nesse sentido, como plataformas de ensino adaptativo e sistemas de tutoria virtual que usam IA para oferecer uma experiência de aprendizado mais individualizada. Então, a IA pode ser uma grande aliada dos professores e dos alunos. Mas me fala, como a IA é cada vez mais presente, será que um dia veremos robôs super inteligentes como nos filmes de ficção científica? Tipo aqueles robôs que dominam o mundo e escravizam a humanidade. Calma lá, a IA que a gente vê nos filmes é bem diferente da IA que a gente tem hoje. Hollywood adora explorar os extremos, mostrando a IA como uma força poderosa que pode tanto salvar a humanidade quanto destruí-la. É verdade, tem filme pra tudo quanto é gosto. Tem filme que mostra a IA como uma ameaça, tipo o Exterminador do Futuro. E tem filme que mostra a IA como uma amiga, tipo inteligência artificial. Exatamente. Essas narrativas hollywoodianas são super interessantes, mas a gente precisa separar a ficção da realidade. A IA que a gente tem hoje está longe de ser uma ameaça existencial. Então a gente não precisa se preocupar com robôs dominando o mundo. Pelo menos por enquanto não. Os verdadeiros desafios da IA são outros, como a questão do desemprego, a discriminação algorítmica e a necessidade de garantir que a IA seja usada de forma ética e responsável. Nossa, são questões importantes. A gente precisa discutir isso com mais profundidade, mas por hoje acho que já exploramos bastante a história da IA e seu impacto em diferentes áreas. Concordo. A gente fez um bom panorama da IA desde seu nascimento até os dias de hoje. E ainda tem muito mais para explorar. Mas vamos deixar para a próxima parte do nosso mergulho. Dizes, fiquem ligados que a gente volta em breve para desvendar mais mistérios da IA. E aí, pessoal? De volta para mais um mergulho no mundo da IA. Na primeira parte, a gente viajou pela história da IA, desde o teste de Turing até a revolução do Deep Learning. Exploramos como a IA já está presente nas nossas vidas no dia a dia e debatemos os desafios éticos, tipo o impacto da IA no futuro do trabalho. É verdade. A gente viu que a IA não é coisa de ficção científica, ela já está acontecendo. Mas ainda tem muita coisa para a gente descobrir, né? Tipo, o que é essa tal de inteligência artificial geral que você mencionou? A inteligência artificial geral, a IAG. Essa é a grande promessa da IA e a cereja do bolo. Basicamente, a IAG seria uma máquina capaz de realizar qualquer tarefa intelectual que um ser humano consegue fazer. Caramba!
Tipo, seria uma máquina com a mesma capacidade de pensar, raciocinar, aprender e resolver problemas que a gente. Exatamente. A IA já teria a capacidade de pensar abstratamente, planejar, tomar decisões, ser criativa e até mesmo ter consciência. Seria como ter um humano artificial. Nossa, isso parece coisa de filme. Mas será que a gente vai ver isso acontecer um dia? A IAG é realmente possível? Essa é a pergunta de $1 milhão. A verdade é que ninguém sabe ao certo. Tem gente que acredita que a IAG está a décadas, talvez até séculos de distância, enquanto outros acham que a gente vai ver isso acontecer em breve, tipo nas próximas décadas. É difícil prever o futuro, né? Mas se a IAG realmente acontecer, vai ser uma revolução, né? Imagina máquinas que podem pensar como a gente, ou até melhor? Com certeza, as implicações da IAG são enormes. Imagina máquinas que podem resolver problemas complexos que a gente ainda não consegue. Tipo a cura de doenças, a crise climática, a exploração espacial. Mas também tem um lado negativo, né? Tipo, o que acontece se a gente criar máquinas mais inteligentes que a gente? Será que elas não vão se rebelar e dominar o mundo, tipo nos filmes? Essa é uma preocupação legítima, mas a gente precisa lembrar que a IA é uma criação humana. A gente é que empolga as máquinas, a gente que define os objetivos e os limites. A IA por si só não tem vontades próprias. Faz sentido. Não. A gente precisa ter cuidado, mas não precisa entrar em pânico. E falando em preocupações, muita gente tem medo de perder o emprego para IA. O que você acha disso? É normal ter esse medo, mas a gente precisa lembrar que a história da tecnologia nos mostra que a automação sempre cria novos empregos. Quando as máquinas assumem tarefas repetitivas e perigosas, os humanos se libertam para fazer trabalhos mais criativos e estratégicos e que exigem habilidades que as máquinas ainda não dominam. Então, em vez de acabar com o trabalho, a IA pode transformar o trabalho. Exatamente. A IA pode ser uma ferramenta para aumentar a produtividade, melhorar a qualidade de vida e criar novas oportunidades. Mas para isso acontecer, a gente precisa se preparar, né? Investir em educação e treinamento para desenvolver novas habilidades. Se a gente quiser surfar na onda da IA, a gente precisa estar preparado. Senão, a gente vai ficar para trás. Mas me fala, como você imagina que a IA vai impactar a vida das pessoas nos próximos anos? Acredito que a IA vai se integrar cada vez mais em nossas vidas de forma quase invisível. A gente vai interagir com a IA o tempo todo sem nem perceber. Nossos carros vão ser autônomos, nossas casas vão ser inteligentes, nossas cidades vão ser inteligentes e por aí vai. Nossa, parece que a gente vai viver um filme de ficção científica. Mas e os empregos? Como as pessoas vão se sustentar num mundo dominado pela IA? Essa é uma questão crucial. A gente precisa repensar o modelo de trabalho e criar novas formas de gerar renda. Uma ideia que tem ganhado força é a renda básica universal, um salário pago a todos os cidadãos, independentemente de trabalharem ou não. A gente precisa garantir que todo mundo tem acesso aos benefícios da IA, e não só uma elite. Mas, voltando ao impacto da IA à vida das pessoas, você acha que a IA vai nos tornar mais felizes? Essa é uma pergunta difícil. A IA tem o potencial de melhorar a qualidade de vida das pessoas, tornando as coisas mais fáceis e eficientes. Mas a felicidade depende de muitos fatores, né? Não é só ter acesso à tecnologia. Verdade. A felicidade é um estado de espírito, não é algo que a gente compra ou programa. Mas com certeza a IA pode contribuir para uma vida mais plena e significativa se a gente usar ela com sabedoria. Concordo. A IA é uma ferramenta poderosa, mas cabe a gente usar ela para o bem da humanidade. A gente precisa ter uma visão ética e humanista da IA, sempre colocando as pessoas em primeiro lugar. É isso aí. A IA precisa estar a serviço da humanidade, e não o contrário. Mas por hoje, acho que a gente já explorou bastante esse lado da IA. Concordo, a gente já cobriu bastante terreno, mas ainda tem muito mais para explorar. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai se aprofundar em como a IA está transformando a educação. Fiquem ligados. De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo da IA. Nas partes anteriores, exploramos a história da IA, seus impactos em diversas áreas, os desafios éticos, o potencial da IA para solucionar problemas globais, até a possibilidade da inteligência artificial geral e o impacto no mercado de trabalho. Ufa, quanta coisa, hein? É verdade, abordamos muita coisa. Mas ainda tem um tema que a gente não pode deixar de fora. A educação. Como a IA está transformando a forma como a gente aprende e ensina. A IA tem um potencial enorme para revolucionar a educação. Imagina só, um mundo onde cada aluno tem um tutor virtual, personalizado, que se adapta ao ritmo, ao estilo de aprendizagem e às necessidades de cada um. Seria incrível. É como se cada aluno tivesse um professor particular disponível 24 horas por dia. Mas, me explica melhor. Como a IA pode personalizar o ensino? Através de algoritmos inteligentes, a IA pode analisar o desempenho do aluno em tempo real, identificar as dificuldades e adaptar o conteúdo e as atividades de acordo com as necessidades. Então, em vez de uma aula padrão para a turma toda,
A IA pode criar um plano de estudos individualizado para cada aluno. Exatamente. A ISAE pode ajudar a identificar as lacunas de conhecimento de cada aluno e oferecer atividades e conteúdos específicos para ajudar a superar essas dificuldades. Nossa, isso parece muito eficiente. E os professores, como ficam nesse cenário? A IA vai substituir os professores. Calma lá. A IA não veio para substituir os professores. Ela é uma ferramenta para auxiliar o professor, para tornar o trabalho dele mais eficiente e focado no que realmente importa. A interação humana, a mentoria, a inspiração. É verdade. O professor não é só um transmissor de conhecimento, ele é um guia, um mentor, um exemplo para os alunos. E você já viu aquele vídeo do Salman Khan, o fundador da Khan Academy, falando sobre o Camigo? Sim. O Camigo é um exemplo fantástico de como a IA pode atuar como um tutor virtual. Ele não simplesmente dá as respostas, ele guia os alunos através de perguntas e desafios, estimulando o pensamento crítico e a criatividade. A IA pode ir além de simplesmente transmitir informação, né? Ela pode ajudar os alunos a desenvolverem habilidades importantes, como a resolução de problemas, o trabalho em equipe, a comunicação. Sem dúvida. E além da personalização do ensino, a IA pode trazer outras inovações para a educação, como plataformas de aprendizagem adaptativas, jogos educativos mais imersivos, ferramentas de avaliação mais precisas, sistemas de feedback mais eficientes. Nossa, quanta coisa. Uau. Parece que aí abre um leque de possibilidades para a educação. Mas também precisamos ter cuidado, né? Quais são os riscos da IA na educação? Claro, todo cuidado é pouco. Precisamos ter em mente que a IA, como qualquer tecnologia, pode ser usada de forma inadequada. Alguns riscos que a gente precisa ficar de olho são a amplificação de desigualdades, a perda de autonomia dos professores, a dependência excessiva da tecnologia e a falta de contato humano na educação. A gente não pode deixar a tecnologia tomar conta de tudo, né? Contato humano, a interação social, a empatia, tudo isso é fundamental na educação. Com certeza. A gente precisa usar a IA de forma equilibrada e consciente, sempre tendo em mente o objetivo principal da educação. Formar cidadãos críticos, criativos, éticos e preparados para os desafios do mundo. E para finalizar nosso mergulho no mundo da IA, que mensagem você deixa para os nossos ouvintes? A IA já está transformando o mundo e a educação não fica de fora dessa revolução. É fundamental que estejamos abertos a essa transformação, buscando informação, experimentando novas ferramentas e participando do debate sobre o futuro da educação. É isso aí. A IA abre um leque de possibilidades para a educação, mas é importante que a gente use essa ferramenta com sabedoria e responsabilidade para que ela realmente contribua para a formação de indivíduos mais completos e para um mundo melhor. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra nosso mergulho profundo no mundo da inteligência artificial. Esperamos que vocês tenham curtido a viagem. A IA é um tema fascinante e em constante evolução. Continue explorando esse universo. E fique ligado no Deep Dive, a gente sempre volta com novos temas e novas descobertas. Até a próxima.